Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando em conjunto com a leitura bíblica anual. Então, de acordo com o calendário de leitura bíblica, sempre que surgir um novo livro dentro dessa proposta de leitura, eu estou lançando alguns vídeos, primeiro para explicar um pouquinho sobre o livro que vai ser lido, tanto o seu contexto como uma estrutura básica, alguns propósitos que podem ser identificados pelos quais os autores escreveram esse texto, mas a nossa intenção, acima de tudo isso, de levar informação, também é levar inspiração, te desafiar, te encorajar a ler a Bíblia e que nessa leitura você tenha um encontro com Deus que venha transformar sua vida, encher teu coração de esperança. Então espero que os próximos minutos sejam desta forma, conforme a gente vai conversando sobre o livro de hoje, que Deus vai trabalhando na tua vida e que você vai sentindo a presença e o toque dele em você. Antes da gente entrar no estudo de hoje, lembre de curtir o nosso vídeo, de dar o seu joinha, de se inscrever no canal para que você receba as nossas notificações e também de compartilhar com alguém. Se esse vídeo falar de alguma forma ao seu coração, assim que terminar o estudo, por favor, encaminhe ele para alguém para que fale ao coração de outros também, tá bom? Hoje a gente vai estudar um livro muito grande, o maior livro da Bíblia, e um livro difícil de se desenvolver uma estrutura, mas um livro lindo e que é um livro milenar e que o seu texto sagrado fala a todas as gerações. Hoje a gente vai refletir um pouquinho, conversar um pouco sobre o livro de Salmos. E no original hebraico, a palavra salmo é Tehillim, que significa louvores. O livro de Salmos, como nós o temos em nossa Bíblia, ele era e é o inário da fé judaica. E ele foi escrito por diversos autores, são 150 salmos, né? Sendo que a maioria deles foi composto pelo rei Davi. O rei Davi escreveu 73 desses 150 salmos. Temos um outro autor, Asaf, que era cantor no templo, no tempo de Davi, no tempo de Davi. Aí tem outros salmos, 9 salmos atribuídos a alguns homens conhecidos como filhos de Coré, 2 atribuídos a Salomão, 1 atribuído a Moisés, Emã e Etã e outros autores anônimos. Então fica muito difícil nós detectarmos e delimitarmos o período em que ele foi escrito. Obviamente que acompanha o período de vida dos seus autores, mas a gente está falando de uma conclusão desse livro, então, aproximadamente no século 3 antes de Cristo, quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia e reconstruíram Jerusalém. Mas ele é um livro de uma composição muito grande, porque teve a participação de diversos autores. E como eu falei para vocês, a gente está diante de orações em forma de canção, por isso que este é o inário de Israel. A cada texto que nós lemos, a cada capítulo que nós lemos, cada salmo que nós lemos, nós estamos diante de autores que abriram seu coração para Deus e neste abrir do coração conseguiram colocar rima, conseguiram colocar ritmo, expressaram a Deus tudo aquilo que sentiam, pensavam e transformaram isso em canção. A canção de adoradores, canção daqueles que reconhecem quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Por isso que um longo livro como esse, de 150 capítulos, uma palavra que possivelmente poderíamos utilizar para resumir esse livro seria a palavra adoração. Então, resumindo os livros de Salmos na palavra adoração, para mim o versículo-chave de todo o livro de Salmos seria Salmos capítulo 22, versículo 25, onde lemos: De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem cumprirei os meus votos.
Todos os salmos, eles são expressões de louvores a Deus, porque eles falam da perspectiva do salmista sobre quem Deus é e sobre aquilo que Deus pode fazer. Como eu disse para vocês, não é tão simples assim uma estrutura desse livro, porque ele tem, cada salmo ele vai ter um tipo de tema ou de direção. Por exemplo, nós temos alguns salmos que são hinos de louvor. Salmo 8, Salmo 136, Salmo 150. Temos salmos que são salmos de confissão, como o Salmo 38, Salmo 51, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Nós temos salmo de sabedoria, Salmo 1 e 14, por exemplo, Salmo 73, quando Asaf fala que sentiu inveja dos perversos, mas aí ele percebeu que essa inveja não fazia sentido porque o fim dos perversos é muito breve. Nós temos salmos da realeza que falam sobre, até mesmo dando esperança do papel do rei e até apontando para Jesus também, Salmo 2, Salmo 45, Salmo 110. Por falar em Jesus, nós temos aqueles que são chamados de salmos messiânicos, os salmos que fazem apontamento para Jesus. O Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, onde o salmista disse: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Salmos que apontavam, já preparavam a mentalidade e o coração do povo de Deus para a chegada do Messias. Nós temos alguns salmos que são salmos quase que de desabafo a Deus, de um clamor por justiça, de julgamento de Deus contra os inimigos, especificamente o Salmo 35 e o 137, são salmos onde nós podemos ver isso. Salmo 137, o autor fala que estava na Babilônia e seus captores pediam que eles cantassem as canções de Jerusalém, e eles falam: como é que a gente vai cantar estando aprisionados? E aí então também temos os salmos de lamento, Salmo 63, Salmo 74, Salmo 90, que nos mostram o salmista, o adorador, lamentando a circunstância que ele se encontra e depositando a fé dele em Deus. Ainda a gente tem os salmos conhecidos como salmos de peregrinação, que são salmos que geralmente o povo de Deus cantava em suas viagens até Jerusalém. É um mandamento bíblico. Todo o povo de Deus deveria ir 3 vezes a Jerusalém, independente de onde morassem, para a celebração das 3 grandes festas judaicas, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E existia um inário à parte, alguns salmos que eram cantados para fazer companhia ao peregrino, especificamente do Salmo 120 ao 134. Eles iam cantando esses salmos a caminho de Jerusalém para celebrar essas festas. Para a gente poder entender um pouquinho o livro de Salmos, eu acho que a gente pode seguir, inclusive, uma proposta que é feita em diversas Bíblias, que nos apresentam o livro de Salmos sendo dividido em 5 livros. Talvez a sua Bíblia vai aparecer esse título quando você chegar no Salmo 41, por exemplo, ele seria o último salmo do primeiro livro, e aí acima do Salmo 42, na sua Bíblia pode ser que esteja escrito segundo livro. Isso nos dá a entender então que o que nós temos hoje de livro de Salmos, 150 capítulos, 150 salmos, é uma coletânea de 5 livros. E se a gente segue essa estrutura de 5 livros, a gente pode entender, fazer uma analogia também com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E podemos ver uma certa similaridade nesses 5 livros de Salmos com os 5 primeiros livros da Bíblia. Por exemplo, o primeiro livro, Salmo 1 ao Salmo 41, eles falam do pecado do homem e da necessidade que o ser humano tem de Deus, o que acontece também no livro de Gênesis. Do Salmo 42 até o Salmo 72, nós temos a ideia desse movimento de Deus para salvar o homem e trazendo libertação do pecado, o que a gente vê acontecendo também no livro de Êxodo. A gente vai para o terceiro livro então,
E esse terceiro livro que começa do Salmo 73, ele vai até o 89, nós vemos a ênfase sendo dada na grandeza e na santidade de Deus, assim como no livro de Levítico também. O quarto livro começa no Salmo 90 e ele vai até o Salmo 106, e aí então a gente vê todo o cuidado de Deus e como esses salmistas nesse bloco de salmos, do Salmo 90 a 106, falam do cuidado de Deus em tempos de necessidade, o que aconteceu no livro de Número também, na peregrinação do povo pelo deserto. E aí a gente chega então naquilo que é chamado de quinto livro, dentro do livro de Salmos, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, que são palavras de louvores ao Senhor, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele, por suas promessas, por aquilo que Ele prometeu fazer, assim como acontece também de forma similar no livro de Deuteronômio. E a gente encerra o livro de Salmo com o Salmo 150, com essa magnífica expressão de louvor: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Esse é o desafio, é assim que se encerra este livro de oração, essas orações cantadas que foram registradas no livro de Salmo. Então a gente vai passar esse mês lendo o livro de Salmos, de acordo com a proposta do calendário de leitura bíblica anual. E embora são textos diferentes, com ênfases diferentes, nós temos lições comuns que podemos tirar desse texto sagrado. A primeira delas é que quando a gente lê o texto de Salmos, o nosso coração é despertado para a grandeza de Deus. Quando nós nos dedicamos à leitura dos Salmos, começamos a meditar em quão grande é Deus, e essa contemplação da grandeza de Deus leva o nosso coração a se render ao seu amor e à sua soberania. O livro de Salmos é um livro indicado também para quem precisa ter a consciência despertada para que Deus está agindo no mundo e na história. Algumas vezes na vida nós perdemos essa perspectiva da soberania de Deus e de que Deus está no controle da história. O livro de Salmos vai nos mostrar isso. Diversos personagens, autores desses textos, dizendo que estavam em situações onde não se podia extrair mais nenhum tipo de expectativa e de repente Deus fazia algo que fazia uma reviravolta. Então quando a gente lê o livro de Salmos, nossa consciência é despertada. Peraí, Deus ainda está no controle do universo e da história. Quando a gente lê o livro de Salmos, nós somos encorajados a celebrar os feitos de Deus. Salmo 126, 3: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Precisamos sempre lembrar os feitos de Deus, porque a lembrança daquilo que Deus já fez alegra o coração triste e nutre também esse coração de esperança daquilo que está por vir, faz com que o nosso olhar saia da circunstância e contemple o que está por vir. E eu acho que a grande lição de cada um desses salmos, diferentes textos, mas de forma comum, nos ensinam que o perdão de Deus está à distância de uma única oração. Uma única oração é suficiente para poder colocar de novo o homem em conexão com Deus. E eu encerro isso pensando no Salmo 32, que diz: como é feliz quem tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz, olha só quem está à procura da felicidade. Salmo 32, 2 diz que feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O livro de Salmo vai nos lembrar disso, que a felicidade que tantos buscamos e batalhamos, ela reside nessa convicção de que fomos perdoados por Deus. E fomos perdoados não por nossos méritos, não por nosso desempenho espiritual, moral. Fomos perdoados porque Jesus foi até a cruz e levou os nossos pecados, morreu a nossa morte, sofreu em nosso lugar, para que quando reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, podemos receber esse perdão restaurador, renovador. O livro de Salmos ele é ideal para quem caiu e para poder recomeçar sua caminhada, ou para quem ainda não teve essa experiência de rendição, para dar início então
essa caminhada com Deus. Leia o livro de Salmos, tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada quando você faz essa leitura, primeiro com a pergunta, o que o texto está dizendo, e segundo, como é que eu posso aplicar o que esse texto está dizendo. Quando você faz essa leitura com essas duas perguntas, se prepare para grandes transformações de Deus na sua vida. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica o nosso encorajamento: conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece um pouco mais de você, mas principalmente você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele deseja trabalhar na sua vida e caminhar com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, encaminhe ele para alguém. Eu te vejo no próximo vídeo, que até lá você conte com a graça e com a misericórdia de Deus. Jesus te abençoe.